Agora é o julgamento deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, se for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Isto ele disse, significando que morte ele deveria morrer. João capítulo 12, versículo do 31 ao 33. Nosso Senhor passou por sua paixão em uma espécie de ensaio antes que ela acontecesse. Ele viu aqueles gregos que vieram até Filipe e que André e Filipe trouxeram até ele, e seu coração se encheu de alegria. Este seria o resultado de sua morte, que os gentios seriam reunidos a ele. Esse pensamento o lembrou de sua morte iminente. Estava muito próximo. Apenas alguns dias se passariam e então ele morreria na cruz. Em antecipação ao Calvário, sua alma estava cheia de problemas. Não que ele temesse a morte, mas sua morte seria muito peculiar. Ele deveria morrer, o justo pelos injustos. Ele deveria carregar nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro, e sua alma pura e santa evita o contato com o pecado. Estar no lugar do pecador, suportar a ira de seu pai, isso o deixou perplexo. Ele estava com o coração muito fraco e clamou: que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Sem qualquer fraqueza perversa, ele provou quão verdadeiramente humano ele era. Sem qualquer reclamação pecaminosa da vontade de seu pai, ele viu quão terrível era essa vontade e estremeceu com o que ela incluía. Isto foi uma espécie de ensaio para o Getsêmani. Foi um gole daquele copo que ele deveria beber até que seu suor se transformasse, por assim dizer, em grandes gotas de sangue caindo no chão, enquanto toda a sua alma derramava a petição agonizante. Ó meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando nosso Senhor Jesus estava nessa grande angústia mental, em antecipação aos terríveis sofrimentos que estava prestes a suportar, seu Pai falou com ele: e quando você estiver em sua maior angústia, Deus falará com você. Se você é seu filho, quando a fraqueza de sua carne parece prestes a prevalecer sobre o seu espírito, você também terá uma voz tranquilizadora vindo da excelente glória, assim como o seu mestre teve. Ele pareceu se recuperar imediatamente e, fortalecendo-se, entregou novamente ao seu coração uma visão do resultado glorioso de sua morte. Então ele pronunciou as palavras felizes nas quais devemos meditar esta noite, nas quais resumi as consequências de sua morte nestes 3 pontos. Agora é o julgamento deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Vamos primeiro, nesta noite, considerar o tríplice resultado da morte de Cristo. E quando tivermos feito isso, pensamos na morte de Cristo conforme descrita em nosso texto. Primeiro vamos considerar o triplo resultado da morte de Cristo. Há primeiro o julgamento do mundo. Agora é o julgamento deste mundo. Se quiser, você pode ler crise, pois essa é a palavra grega usada aqui. Agora é a crise deste mundo. O mundo está doente, a situação piora e o médico diz que a doença atingiu o clímax. É um caso de matar ou curar. Houve uma crise nas doenças do mundo e essa crise ocorreu quando Cristo morreu. A sua morte foi o ponto de viragem, o ponto crucial da história no mundo. Houve muitas dobradiças na história. Cada nação tem uma dobradiça na sua história. A cruz de Cristo foi a dobradiça da história do mundo. Atingiu o ponto de viragem. Agradeço a Deus porque a morte de Cristo foi a morte futura do pecado. Quando ele morreu, o arqui-inimigo recebeu seu golpe mortal. Essa morte foi a ferida no calcanhar de Cristo, mas aquela morte ele machucou a cabeça da velha serpente. Agora, há esperança para o mundo.
A sua crise passou. Agora os deuses dos pagãos cairão. Agora a obscura ignorância dos homens cederá à luz do mundo. Depois desta crise virá um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, pois a primeira vinda de Cristo é uma garantia da sua segunda vinda, na qual ele exterminará o pecado e fará o deserto e os lugares solitários florescerem como a rosa. Assim, podemos traduzir as palavras de nosso Salvador. Agora é a crise deste mundo, o ponto de viragem, a dobradiça da qual depende toda a sua história. Ainda assim, prefiro manter a nossa versão antiga. É uma tradução, enquanto a minha é apenas um empréstimo da palavra original, crise. Agora é o julgamento deste mundo. Isso significa que quando Cristo morreu, o mundo que jaz no maligno, o mundo ímpio, foi julgado neste sentido. Primeiro, foi condenado por ser o mais culpado dos culpados. Ouso dizer que você já ouviu pessoas inventarem frases bonitas sobre a dignidade da natureza humana e assim por diante. São frases mentirosas, pois a natureza humana é tão má quanto pode ser. Se você deseja a prova dessa afirmação, veja como o próprio Deus veio aqui entre os homens, virtude encarnada vestida de amor. Os homens o amaram? E eles se prostraram diante dele e lhes prestaram homenagem? A homenagem do mundo foi: crucifica-o, crucifica-o. O mundo odeia a virtude, não pode suportar a perfeição, pode suportar a benevolência, mas a pureza e a justiça absoluta não pode. Seus instintos nativos estão errados. Não é para a luz de Deus que os homens se dirigem. Estão de costas para o sol, estão a viajar na escuridão densa. E a seguir, o mundo foi condenado pelo estupendo crime de assassinar o Filho de Deus. Não vou chamar isso de regicídio, mas deicídio, e este é o crime dos crimes. Verdadeiramente o mundo era culpado de tudo que os profetas o acusaram e muito mais. Quando os homens ímpios mataram o príncipe da vida, o santo e o justo, então ficou provado que o mundo é, no fundo, ateísta, que odeia a Deus e mataria o próprio Deus se ele estivesse ao seu alcance. Assim, os homens mataram o Deus encarnado quando ele se submeteu ao seu poder. Você não precisa falar sobre as virtudes do mundo. Ele matou Cristo e isso é suficiente para condená-lo. Não precisamos de nenhuma outra prova de sua culpa. Você não pode trazer evidências mais completas e esmagadoras do que esta. Eles mataram o Senhor da vida e da glória. Eles disseram: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e a herança será nossa. A morte de Cristo foi o julgamento deste mundo. Em seguida, ao sentenciar o mundo, pois se Cristo, que era perfeitamente inocente, deve morrer quando ele estava no lugar do pecador, o que vocês acham, ó homens culpados? Vocês também não vão morrer? Se o bem-amado do céu, não suportando nada além de culpa imputada, pecados que não são seus, deve, no entanto, ser atingido por Deus e afligido, e uma voz deve ser ouvida: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Se ele deve morrer naquela árvore cruel, se ele deve clamar: meu Deus, por que me abandonastes? Então tenho certeza disso. Há a ira guardada para o dia da ira, e nenhuma alma do homem que pratica o mal ficará impune. Não existe um Deus que é o juiz de toda a terra e que deve fazer o que é certo? Se é certo atacar o inocente, que o assumiu o lugar do culpado, certamente deve ser certo que o verdadeiro culpado morra de morte. A alma que pecar, essa morrerá. Portanto, não houve apenas a convicção, mas também a sentença do mundo quando Jesus morreu. E mais do que isso, há o final da provação quando o mundo rejeita Cristo. Enquanto vocês estiverem aqui, meus ouvintes, e Cristo for pregado a vocês, haverá esperança para vocês.
Mas naquele dia que vocês rejeitarem a Cristo finalmente e não quiser mais nada dele, quando você clamar, fora ele, não seremos lavados em seu sangue, não seremos vestidos em sua justiça. Naquele dia, você selará sua condenação e não restará esperança para você. Há uma janela no céu e através dela flui a luz da vida, mas se ela estiver fechada, nenhuma outra será aberta. Não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Se você, pela última vez, deixou Cristo de lado, se você terminou completamente com Ele, terminou sua provação, apagou sua última vela, você está condenado para sempre. Quando Cristo é tão rejeitado que realmente é eliminado como foi na cruz, então ocorre o julgamento deste mundo. Eu gostaria de ter tempo para fazer uma pausa aqui e enfatizar esses pontos sobre você que pertence ao mundo. Existem apenas dois partidos, o mundo e a Igreja de Deus. Se você não é da Igreja de Deus, você pertence ao mundo, e o mundo é julgado pela morte de Cristo. Se você não é cristão, você é membro daquela grande corporação chamada mundo. Às vezes, os homens falam de um mundo cristão e de um mundo não cristão, de um mundo religioso e de um mundo irreligioso, de um mundo esportivo e de um mundo risonho, de um mundo de ladrões, de um mundo comercial. Mas tudo o que é realmente do mundo está fora dos limites da Igreja de Deus. Aquele que crê em Cristo escapou do mundo. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, disse Cristo a respeito de seus discípulos. Mas para os judeus incrédulos, ele disse: vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Assim, você vê que o primeiro resultado da morte de Cristo é que o mundo é julgado, o mundo é condenado, o mundo é sentenciado por sua rejeição a Cristo. O mundo que rejeita a Cristo é um mundo condenado, que nenhum de vocês pertença a esse mundo. O segundo resultado da morte de Cristo é a expulsão de Satanás. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Aquele que detém o domínio sobre ele perderá agora o seu trono. O príncipe deste mundo é Satanás, o arqui-inimigo de Deus e do homem. Mas ele nem sempre reinará como príncipe das potestades do ar, o chefe dos governantes das trevas deste mundo. Ele será expulso de seus atuais domínios. Pela morte de Cristo, as acusações de Satanás contra os crentes serão respondidas. Uma das práticas que mais lhe agrada é de acusar o povo de Deus. E, infelizmente, ele tem motivos de sobra para as suas acusações. Mas sempre que ele nos acusa, a nossa única resposta é: Jesus morreu. Ele diz: essas pessoas pecaram. E nós respondemos: é verdade, mas Jesus morreu por elas. E a cruz de Cristo tapa a boca do acusador. Até mesmo um santo fraco, olhando para o seu Salvador crucificado e ressurreto, pode cantar com ousadia: eu posso enfrentar meu feroz acusador e dizer a ele que você morreu. Em seguida, a cruz de Cristo despoja Satanás de sua monarquia universal. Ele já poderia dominar o mundo inteiro, e ele faz muito disso até agora, mas há um povo sobre o qual ele não pode controlar seu cetro maligno. Há uma raça que se separou dele. Eles são livres e o desafiam a escravizá-los novamente. Eles não se importam com suas ameaças, não devem ser vencidos por suas lisonjas, e embora ele os preocupe e os tente, ainda assim não pode destruí-los. Ele não pode mais orgulhar do domínio universal. Há uma semente da mulher que se revoltou contra ele, pois Jesus, pela sua morte, os redimiu da mão do inimigo e eles estão livres. Ouvi a história de uma velha negra que estava atendendo uma senhora que visitava amigos no sul, algum tempo depois da última grande guerra na América. A senhora disse ao criado negro: você pode muito bem servir uma nortista com muita atenção, pois é através de nós que você é livre. Grátis, senhorita, grátis? Exclamou a negra.
Sou escrava, nasci escrava. Ó, mas você está livre. Você não sabe que foi aprovada uma lei pela qual todos vocês são livres? Sim, ouvi algo sobre isso e disse ao velho Massa: ouvi dizer que somos todos livres. Ele disse: coisas e bobagens. Então vou parar aqui trabalhando para ele. É verdade, senhorita, que somos todos livres? Oh, sim, ela respondeu. Vocês estão todos livres. Todo escravo agora está livre. Então disse a mulher: não sirvo mais o velho Massa, dou-lhe a Deus. E assim é quando Cristo nos liberta. Não servimos ao velho Massa, Satanás, por mais tempo. Nós lhe dizemos adeus. Quando somos libertos do domínio do diabo, pela redenção emancipadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder tirânico de Satanás é paralisado. Ele ainda tem grande influência e faz o que pode para prejudicar o reino de Cristo através de perseguição, de falsas doutrinas e de milhares de outros métodos. Mas Cristo quebrou seu braço direito. Ele não pode trabalhar como antes e, cada vez, como fruto da paixão do Redentor, o poder de Satanás será restringido até que, finalmente, ele seja totalmente expulso e o grito triunfante seja ouvido. Aleluia, pois o Senhor Deus Onipotente reina. Nunca imagine que o diabo irá vencer na grande batalha entre o certo e o errado. A palavra de Deus nos diz claramente qual será o seu fim. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Agora, se algum de vocês sofrem por causa de Satanás tentando ao desespero, se ele vier até alguns de vocês e os incitar a cometer um pecado que vocês odeiam e contra o qual vocês lutam com todo o poder que Deus lhe dá, se por uma força misteriosa que você não consegue compreender, ele parece obrigar você a fazer algo diferente do que você faria, tenha coragem e enfrente-o, pois quando Jesus morreu, ele disse que por sua morte o príncipe das trevas foi expulso, e assim ele é. O pecado não terá domínio sobre você, nem Satanás. Apenas seja ousado em resistir a ele. Reivindique sua liberdade como filho de Deus e lute sob o comando de Cristo, pois a cruz é a bandeira conquistadora para todos os que desejam derrubar o poder de Satanás. Por todas as hostes do inferno resistimos, nós todas as hostes do inferno derrubamos, e conquistando-os através do sangue de Jesus, ainda devemos conquistar. O terceiro resultado da morte de Cristo é a atração central da sua cruz. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Cristo na cruz tornou-se o grande ímã que atrai os homens para si. O que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer que sua esfera de influência seria ampliada? Enquanto eu estou aqui, disse ele, atrai alguns homens a mim. Esses pescadores se tornaram meus discípulos. Esses gregos vieram me ver, mas quando eu for levantado na cruz, atrairei todos os homens para eu. Homens de todos os tipos, homens de todas as nações, multidões de homens, não só destes, atraí todos os homens a mim. Mas por que Cristo atrai os homens para si? Respondo que é porque, ao morrer na cruz, ele deu uma demonstração nova e mais brilhante do seu amor. Os homens vieram a Cristo por causa do seu amor, enquanto ele andava pela terra, especialmente as crianças pequenas. Mas depois que ele morreu, aquela morte vergonhosa, como eles poderiam evitar vir a ele? Dificilmente alguém morre. Alguém morrerá por um homem justo, mas também por um homem bom alguns ousam morrer. Mas Deus elogia seu amor para conosco, porque, enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Aqui está o amor. E em todos os tempos, a obra-prima do amor é o Cristo moribundo orando por seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cristo na cruz atrai pecadores para si.
Cristo crucificado atrai através do amor infinito aos homens que se manifesta naquela morte. Uma parte da atração reside nas maravilhosas bênçãos que recebemos através da morte de Cristo. Fomos atraídos a Ele porque recebemos perdão através de suas feridas. Viemos a Ele porque encontramos a vida eterna por meio de sua morte no madeiro. Jesus levou o pecado de seu povo, morreu em nosso lugar e, ao fazer isso, tirou todas as nossas iniquidades, apagou-as, lançou-as nas profundezas do mar. Somente quando ele for levantado na cruz poderia ser dito que isso aconteceu. Mas quando ele foi crucificado, ele acabou com a transgressão, pôs fim a tudo e trouxe a justiça eterna. Amado, esta é uma grande atração para os pecadores que perecem. É uma atração de amor à qual eles devem ceder. Quando Jesus nos atrai assim, corremos para Ele porque o perdão e a vida eterna se encontram através da sua elevação na cruz. Gostaria que alguns aqui fossem atraídos a Cristo neste momento pelo poderoso imã de sua morte. Lembre-se de como o poeta canta sobre a atração da cruz. Tão grande, tão vasto sacrifício que minha esperança possa viver. Se o próprio Filho de Deus assim sangrar e morrer, o pecador certamente poderá viver. Ó, que essas cordas de amor divino podem me atrair, Senhor, para ti. Tu tens meu coração, será seu, será sempre seu. A morte de Cristo atraiu a ele multidões de filhos dos homens, porque expandiu o coração do seu povo. Enquanto ele estava vivo e com eles nunca arderam com tanto entusiasmo como depois que ele morreu. Um dos primeiros efeitos de sua morte foi o derramamento do Espírito de Deus sobre eles, infundindo-lhes uma nova vida, um fervor santo e um entusiasmo sagrado que os fez ir até os confins da terra, publicando entre os gentios a plena redenção, através do seu precioso sangue. Cristo, quando foi levantado, fez com que seus seguidores se disseminassem por todas as populações do globo, até que sua linhagem se estendesse até os confins da terra, e como o sol sobre todos os climas, assim o Evangelho de Jesus Cristo iluminou todas as nações sobre o paraíso. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Cristo é o centro da humanidade, ele é o Siló, e a ele será a reunião do povo. Eles se afastarão das abominações de Roma, eles se afastarão do crescente do falso profeta, eles se afastarão dos ídolos dos lugares escuros da terra, eles se afastarão da infidelidade e da filosofia e se aglomerarão aos seus queridos pés ao sentirem o maravilhoso magnetismo de sua morte expiatória. Essas três coisas, então, resultarão da morte de Cristo. O mundo ímpio foi julgado, o poder de Satanás foi quebrado e Cristo tornou-se a atração central dos pecadores para si mesmo. E esse poder de atração está funcionando agora. Ó, que essas três maravilhas possam ser realizadas em nosso meio esta noite, de acordo com a nossa medida.